Boa noite, graça e paz, meus amados irmãos. Como vocês estão? Como foi a sua semana? Creio que foi uma semana abençoada, foi uma semana cheia da graça, do amor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Nós estamos aqui nesse momento para mais uma ministração da palavra, para mais um dia de nós cultuarmos a Deus, para mais um dia de nós sermos alimentados, nutridos pela pregação da palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender, nós vamos dar continuidade à série de ministração que nós estamos estudando. E a série que nós estamos estudando é a série Viva pela Fé. E o tema da ministração dessa noite é: o lugar da fé é o coração. Amém? Então, hoje eu quero te ensinar, eu quero te mostrar que o local que a nossa fé deve estar, o lugar da nossa fé é dentro do nosso coração. Mas, antes de darmos início ao culto, à ministração da palavra, eu quero te convidar a você orar juntamente comigo. Para isso, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e ore juntamente comigo. Amém? Pai, nós te damos graças a Ti, Deus, nessa noite. Nós te pedimos no nome de Jesus, fale conosco, ministra em nós a Tua palavra, que nós possamos crescer em revelação, em intimidade com o Senhor, que possamos ter revelação sobre a fé, sobre viver pela fé, que possamos andar no sobrenatural do Senhor, a cada dia mais possamos ter entendimento no quanto nós somos amados, no quanto nós somos abençoados por Ti, Deus. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que o Senhor venha ministrar em nós a Tua palavra. Espírito Santo, nos conceda plena revelação da Sua palavra, nos conceda espírito de sabedoria, de revelação do pleno conhecimento do Senhor. É o que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, como então eu acabei de falar, nós estamos então estudando a série que se chama Viva pela Fé. E hoje eu quero ministrar para você, eu quero trazer ao seu entendimento, eu quero trazer a sua revelação, que você tenha uma revelação revelada pelo Espírito, que o local que a nossa fé deve estar é no nosso coração. Amém? Porque nem tudo que é chamado de fé realmente é fé. Isso é um grande problema que nós temos no meio cristão. Nem tudo que nós falamos que é fé na verdade. Porque algumas pessoas dizem ter fé, mas não é a fé bíblica, não é a fé do tipo de Deus. É alguma outra coisa, é algum outro sentimento, mas não é a fé do tipo de Deus. Não é a fé que procede de Deus, que procede da palavra de Deus. Por quê? Existe uma fé verdadeira e existe uma fé que é falsa. E a Bíblia nos mostra que é possível ter esses dois tipos de fé. Tanto a fé verdadeira quanto a fé falsa. A fé verdadeira, ela procede do nosso coração, ela procede do Espírito. E a fé falsa, ela procede da nossa mente, da nossa alma. A fé verdadeira é a própria palavra de Deus. A fé verdadeira está firmada em Deus. E a fé falsa é a fé que nós temos um pensamento positivo. Você pensa em algo de forma positiva, então você acha que isso é fé. Mas pensar de forma positiva não é ter fé. Pensar de forma positiva não é a fé do tipo de Deus. Amém? E a vida pela fé que Deus nos convida a viver, a andar todos os dias, ela é totalmente diferente da fé do mundo. A grande diferença da fé de Deus para a fé do mundo é o formato, é a origem dela. A origem da fé de Deus,
a origem dessa fé é o próprio Deus. E a origem da fé do mundo, ela vem a partir de homens, a partir de pessoas. A fé do mundo, ela vai ser baseada naquilo que é palpável, naquilo que você pode pegar, naquilo que você pode ver, naquilo que você consegue tocar e enxergar. Mas a fé do tipo de Deus, ela é uma fé invisível, ela é uma fé que crê naquilo que você espera viver, não crê naquilo que você está vendo. Por isso é muito importante que eu e você tenhamos revelação sobre essas coisas, porque esse momento que estamos vivendo é um momento propício para que nós possamos colocar em prática a fé do tipo de Deus. Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo em um momento de crise, em um momento de doença, em um momento de uma recessão financeira, em um momento de crise na economia. Então os nossos olhos estão vendo o quê? Crise, doença, falta de dinheiro. Mas essa é a fé do mundo, é aquilo que você vê, é aquilo que você consegue entender. Mas a fé do tipo de Deus vai além daquilo que você vê. A fé do tipo de Deus vai além daquilo que você consegue tocar. Porque a fé do tipo de Deus é uma crença. A fé do tipo de Deus não está baseado naquilo que está acontecendo no mundo. A fé do tipo de Deus está baseado na palavra de Deus. E eu quero te falar nesse momento, a palavra de Deus diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que você é abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Cristo levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Não é esse vírus que vai te parar, não é o Covid-19 que vai tirar a sua paz, tirar o seu sossego, porque Cristo já levou sobre ele toda doença, todo vírus. Nós somos sarados, nós fomos curados. Essa é a fé do tipo de Deus, essa é a fé do padrão de Deus. Mas a fé do mundo vai olhar para o cenário, vai olhar para as circunstâncias e vai falar: meu Deus, estamos perdidos. Meu Deus, o que vamos fazer? Esse é o problema. Hoje muitas pessoas estão paralisadas por causa de medo, por causa da incerteza. Mas eu estou aqui para te falar, você não deve paralisar a sua vida, você não deve retroceder, porque a palavra de Deus diz: maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. Maior é Deus sobre a sua vida, maior é Jesus sobre a sua vida, maior é o sangue de Jesus que te lavou, curou, purificou, do que um vírus, do que uma doença, do que o dinheiro. Você é vencedor, você é vencedora. Você precisa crer, você precisa gerar essa fé no seu coração, a fé do tipo de Deus. Pare de viver na fé natural. Pare de viver com um pensamento positivo, achando que isso é fé. Não, o pensamento positivo não é a fé do tipo de Deus. Então, qual é a substância da fé correta? O material que forma a nossa fé, o material que forma a fé correta, a fé do padrão de Deus, é a palavra de Deus. Porque tudo aquilo que é formado vai ter características de quem o formou. Nós fomos formados por quem? Não foi pelo seu pai, não foi pela sua mãe. Nós fomos formados pelo próprio Deus. Isso quer dizer que eu e você, nós temos algumas características que Deus tem. Por quê? Lá em Gênesis capítulo 1, fala que nós fomos feitos à imagem, segundo a semelhança de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu quero te falar algo poderoso. Deus não está em crise. Deus não está com medo. Deus não está desesperado. Por que você está? Por que nós vamos estar? Se Deus não está, se o nosso Senhor não está, nós também não precisamos estar com medo, desesperado, angustiado, porque
Deus é a nossa força, Deus é a nossa força, Deus é a nossa força. Você pode repetir isso comigo? Deus é a nossa força, o Senhor é minha força e nada me faltará. O Senhor é a minha força e nenhum mal me acontecerá. Isso é fé do tipo de Deus. Essa é a maneira que nós cristãos devemos viver. O problema é que o diabo tem introduzido no meu coração, no seu coração, medo, tristeza, vontade de desistir. Só que eu estou aqui para te falar: não pare, não retroceda. Você foi chamado, você foi chamada para gerar, para cumprir o propósito de Deus, para que você possa atingir a plenitude de Deus. Você precisa entender que o local da fé é o nosso coração e não simplesmente na nossa mente. A nossa mente vai gerar um pensamento positivo que está relacionado com aquilo que está acontecendo à nossa volta. Se tudo à nossa volta está bem, então nós vamos pensar que ok, maravilhoso, está tudo certo. Mas quando na nossa volta tudo está ruim, tudo vai mal, nós vamos pensar: cara, cadê? Por que está acontecendo isso? Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Então nós não vamos ter fé. Por quê? Essa fé é uma fé natural. E a fé que eu estou te falando aqui nessa noite é a fé do tipo de Deus. Não é uma fé natural, não é um pensamento positivo, mas é a fé do próprio Deus que foi gerada em nós através do Espírito Santo. Amém? Olha o que Pedro vai falar no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Acompanhe comigo a leitura que diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Meus amados, isso é um texto poderoso. Olha o que o apóstolo Pedro vai nos falar: que nós fomos regenerados. O que significa regeneração? Significa que nós estávamos com defeito. Eu e você, nós nascemos com defeito. Qual é esse defeito? A natureza de pecado. E Pedro vai nos falar que nós fomos regenerados, não por uma semente corruptível, mas por uma semente incorruptível, que é através da palavra de Deus, a qual é viva e é permanente, dura para sempre. Você foi aperfeiçoado em Cristo Jesus. O sangue de Jesus te lavou, te purificou, te redimiu. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus. Você é uma bênção. Você carrega as bênçãos de Deus dentro de você. Por quê? Por causa da palavra de Deus, por causa da semente incorruptível. O Espírito Santo hoje habita dentro de nós e Ele nos revela todos os dias a bondade, o caráter de Deus a nós. Mas Lucas também vai falar algo poderoso. Ele diz assim, lá em Lucas capítulo 21, versículo 33. Acompanhe comigo a leitura que diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passaram. Isso é poderoso. Olha para você ver, a palavra de Deus é viva e permanece para sempre. Então a fé é gerada pela palavra, e a palavra é incorruptível e a palavra dura para sempre. Então, meus amados, a origem da nossa fé é a palavra de Deus. O material que é formado a nossa fé é a palavra de Deus, e a nossa fé deve estar no nosso coração. A fé do tipo de Deus é uma fé sobrenatural. É essa fé que você deve buscar todos os dias. É esse entendimento que você deve buscar todos os dias. Que você deve viver o sobrenatural. Que você deve andar no sobrenatural de Deus. Por que, pastor? Por que você está me falando isso?
Porque o material que formou a nossa fé é um material sobrenatural. O que significa o sobrenatural? Significa que está acima do natural. Muitas pessoas hoje não desfrutam dos milagres, das bênçãos, das promessas de Deus, porque nunca chegaram a viver o sobrenatural. Ainda estão vivendo no natural. Se você deseja viver dias gloriosos, dias abençoados, dias de provisão sem medidas, busque viver e andar no sobrenatural do Senhor. Amém? Todas as coisas podem passar. Tudo um dia vai passar, mas a palavra de Deus não passa nunca. Por quê? Assim também a nossa fé nunca vai passar, porque a nossa fé não é baseada em coisas passageiras. Por isso podemos ter convicção plena em todas as coisas. Por isso nós temos certeza da vitória na guerra. Porque nós temos uma fé do tipo de Deus. A mesma fé de Deus está em nós, está no nosso coração. Amém? Abra a sua Bíblia comigo agora em Isaías capítulo 55, versículo 8 ao versículo 10. E acompanhe comigo a leitura que diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Meus amados, que texto lindo! O profeta Isaías vai falar que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus são melhores do que os nossos caminhos. Assim é a palavra que forma a nossa fé. Quando a palavra sai da boca de Deus, ela não volta para Ele enquanto não cumprir o propósito pela qual ela foi enviada. Isaías fala isso. Deus fala através de Isaías o quê? Assim como a chuva cai, ela não volta de novo para o céu sem que ela cumpra com o seu propósito. Qual é o propósito da chuva? Regar a terra, fazer com que a semente brote. Assim é a palavra de Deus. Quando Deus diz algo a seu respeito, aquilo vai cumprir. Enquanto aquilo não cumprir, Deus não muda a palavra dele. Por quê? Deus não mente, Deus não é filho do homem para que seja mentiroso. Então eu e você, nós precisamos entender, o local da fé é no nosso coração, é no nosso espírito, não na nossa mente. Quando você vive baseado com a sua mente, você está vivendo com a fé do mundo, não com a fé do tipo de Deus. Essa palavra vai cumprir na sua vida. Tudo que Deus falou a seu respeito vai cumprir. Tudo que Deus disse para você irá cumprir. Tenha fé, permaneça firmado na palavra de Deus. Abra agora comigo a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Meus amados, a minha fé, a sua fé tem que estar voltada para aquilo que é eterno, não para aquilo que é passageiro. Porque talvez a sua fé hoje está firmada no dinheiro, mas pode acontecer que um dia você tem, o outro você não tem. Talvez a sua fé está firmada na sua boa saúde, mas pode acontecer um dia de você não ter uma boa saúde. Então você vai perder a sua fé, você vai perder a sua esperança, porque você crê, você tem fé naquilo que você pode ver, naquilo que você pode sentir. Mas nós, o povo de Deus, precisa ter fé
nele e somente nele. Porque Deus nunca passa. Deus é eterno. Você sempre terá Deus. Deus sempre vai estar presente na sua vida, em todo tempo, em todo momento. Quando você precisar, Deus estará ali para te ajudar. Mas talvez você não terá saúde, talvez você não terá dinheiro. Então, meus amados, eu quero te falar nessa noite: coloque a sua fé em Deus, não nas coisas deste mundo. Porque a fé do tipo de Deus, ela é capaz de realizar o impossível. A fé do modelo de Deus realiza o impossível. Ela faz o impossível acontecer. Qual é o impossível que você precisa nesse momento? Talvez tenha algo impossível para você fazer de forma humana, mas a fé do tipo de Deus pode fazer para ti. A fé do tipo de Deus pode gerar na sua vida. O que você precisa fazer? Crer. Crer, somente crer e desfrutar da graça, do amor e do favor de Deus. Amém, meus irmãos? A fé não pode estar baseada em experiências ou em testemunhos de pessoas. Por quê? Porque quando você vai viver uma experiência, um testemunho de pessoas, ela não vai ter o resultado que a fé de Deus tem. Porque aquilo foi algo que aquela pessoa viveu. Não quer dizer que aquilo vai acontecer com você, que aquilo vai acontecer da forma que aconteceu com aquela pessoa com você. Porque Deus tem algo específico para você. Deus tem algo unicamente, exclusivamente para você. E como nós vamos saber o que Deus tem para mim e o que Deus quer para mim? Passando tempo de qualidade com Deus, descobrindo qual é o nosso propósito. Amém? Então, a fé não é baseada em opiniões e experiências de homens. A fé é baseada na palavra de Deus. A fé tem um único firmamento. Qual é o firmamento da fé? A palavra de Deus. É por isso que a palavra deve ser primazia na sua vida. A palavra de Deus deve ter primazia na sua vida. Permita que a palavra de Deus entre em você e gere uma fé inabalável. Essa é a fé real. Essa é a fé verdadeira. A fé do tipo de Deus. A fé que brota, que nasce, que surge através da palavra de Deus. Para a gente encerrar, abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 11, versículo 22 e versículo 23 e acompanhe comigo a leitura. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então aqui Jesus vai nos ensinar o princípio da fé. O que quer dizer crer no seu coração e não duvidar? Meus amados, por que crer com o coração e não duvidar na mente? Ou não crer na mente? Entende? Porque a fé brota do nosso coração, não da nossa mente. Da nossa mente brota o pensamento positivo, mas a fé do tipo de Deus brota do nosso coração. Quando você diz algo, quando você declara algo, crendo no seu coração, assim fará, assim será feito conforme a sua fé, conforme as suas palavras. Paulo também vai nos ensinar algo poderoso lá em Romanos, capítulo 10, versículo 8 ao versículo 10. Acompanhe comigo a leitura. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da
salvação. Paulo vai falar, a palavra está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Qual palavra é essa? A palavra da fé. É a palavra da fé que vai gerar em nós uma fé inabalável. A fé está no nosso coração. A palavra gera fé e o local da fé é o nosso coração. A fé do coração vai extrapolar a razão e ela vai viver uma realidade superior da razão. O que quer dizer isso? Você talvez está passando por um momento de crise financeira ou de uma doença, mas a fé do tipo de Deus é superior. O que você deve fazer? Declarar todos os dias que você já é curado, que você já é abençoado e nada irá te faltar. Essa é a fé do tipo de Deus que extrapola a razão, que é maior que a razão, que não anda pelaquilo que vê, mas anda pelaquilo que crê. O lugar da fé, então, é o nosso coração, pois é com ele que se crê, é com o nosso coração que nós cremos. Talvez você está me ouvindo dizer isso e você fala assim: pastor, eu ainda não tenho fé suficiente para isso que o senhor está falando, para obter algo que eu desejo. O meu conselho para você é: fale a respeito disso com Deus em oração. Passe tempo de qualidade com Deus no seu secreto, que o próprio Deus irá te revelar. E principalmente, se encha da palavra de Deus. Como Paulo fala em Romanos, a fé é pregada através da palavra. A palavra de Deus vai gerar fé no meu e no seu coração. Então nós precisamos entender, a fé é do tipo de Deus quando nós cremos, quando nós cremos naquilo que nós não vemos, mas naquilo que nós esperamos. E nós esperamos que Deus irá nos abençoar em todo tempo, em todo momento. Por quê? Porque nós estamos debaixo da graça, debaixo do amor, debaixo do favor de Deus, mediante a obra de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, não se esqueça, o lugar da fé é o coração. E nós enchemos o nosso coração de fé mediante a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor fale com você poderosamente através desse culto, através dessa ministração. E nesse momento eu quero te convidar. Estenda suas mãos, que eu quero liberar a bênção de Deus na sua vida. Amém? Estenda suas mãos e receba a bênção do Senhor nesse momento, na sua casa ou aonde você estiver. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e não se esqueça, se encha da palavra de Deus, encha o seu coração de fé através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e até domingo que vem.